recapitulação bem rápida, né? Eu acho que a gente não deve ficar muito tempo voltando, mas nessa recapitulação, vamos voltar no capítulo 12, vamos passar os olhos, olhar algumas referências, para a gente pegar o embalo aqui para o capítulo 13, que é o capítulo de hoje. Então, volte aí no capítulo 12. Eu tenho alguns slides aqui que ajudam um pouquinho, as irmãs vão me ajudar ali. Nós temos um primeiro slide que se refere ao capítulo 12, versículo 1. Então, capítulo 12, versículo 1, o Apocalipse é um livro de imagens incríveis, né? João vê muita coisa tremenda, coisa extraordinária, e ele tem que descrever essas coisas com a visão de alguém que viveu no passado. Acho que eu já usei essa comparação, mas é mais ou menos, né, como o tataravô do Elton tivesse lá no passado e ele visse a internet, e ele tentasse explicar para as pessoas da época dele o que é a internet. Seria bem complicado, né? Ou a televisão, né, para alguns aí que foram só da época do rádio. Eu peguei, eu não sou tão velho, né? Mas eu peguei no Brasil a chegada da TV, né, a televisão, e lembro que uma senhora ali em Santa Rosa, cidade pequenininha, e chamava-se Dona Hortência, ela foi uma das primeiras que teve, e ela tinha aquela TV, e os vizinhos começaram a ir até o ponto que ela teve que colocar a TV em frente a uma janela, e o pessoal ficava lá fora vendo, né? E de vez em quando tinha algum mais idoso, alguém que ia lá atrás da TV para ver onde estavam as pessoas que estavam aparecendo, né? Olhava lá, mas como é que pode aparecer? Não tem ninguém aqui atrás, né? Então, imagina João descrevendo algo muito futuro ainda, descrevendo armas nucleares, tanques de guerra, aviões, né? E tanta coisa que vai surgir ainda. Então essa é a figura, mas ele descreve através de figuras. E o versículo 1, ele fala de uma mulher. Ele fala de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O pastor Samuel explicou isso, né? Ele explicou que aqui é uma figura tirada do Velho Testamento. Os irmãos vão lembrar de José, um dos patriarcas, penúltimo filho de Jacó, que tinha sonhos. E esses sonhos eram sonhos dados por Deus. Deus no passado revelava os seus planos através de sonhos, através de visões, anjos falando. E José estava tendo sonhos de Deus para ele. E nesse sonho, num dos sonhos que ele teve, ele viu o sol, a lua e 12 estrelas, ou as estrelas, se prostrando diante dele. E eles entenderam, né? Quando ele falou aquilo, seus irmãos entenderam. E seu pai e sua mãe entenderam. Será que ele está dizendo que o Jacó, né? E a sua esposa e todos nós vamos nos curvar diante dele? Então, lembrem que ali estava sendo formada a nação de Israel. Foi ali que consolidou, né? Com Jacó e os seus filhos, os 12 filhos, as 12 tribos. Então ali estava representado a nação de Israel em potencial. E a mulher que fala aqui não é Maria. Não se encaixa de forma alguma. A maneira de interpretar a Bíblia você tem que deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Então não se trata de Maria, embora ela tenha sido a mãe do Messias, a mãe de Salvador. Ninguém nega isso, né? Mas ela também era de Israel. E foi de Israel que veio o Messias. Então não se trata de Maria. Também não é a igreja. Aqui não é a igreja, de forma alguma. Seria esfacelar a hermenêutica e forçar o texto bíblico a dizer que o Messias veio da igreja. A igreja nem existia. Então aqui se trata de Israel. Então ali Jacó, né? E a sua esposa, os seus filhos se prostrando. Então a mulher é vista com o sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Por que mulher? Também vem do Velho Testamento. Eu não vou ler todas as referências, mas se quiserem olhar Isaías 54:5, livro do profeta Isaías, capítulo 54:5, eu vou ler meio rápido, viu? Para não vou esperar tanto os irmãos acharem, mas depois os irmãos vão achando e vão lendo. Porque o teu Criador, está falando com Israel,
porque o teu Criador é o teu marido. Olha, tratando Israel como mulher. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra. Para expressar bem o relacionamento do homem, do povo de Deus com Deus, Israel é visto como uma mulher, como a esposa de Deus. Como no Novo Testamento, a igreja é vista como a noiva de Cristo. Essa figura de ser uma só carne, né? Aquela união pela comunhão tão íntima que não existe outra figura melhor do que marido e mulher para expressar essa união. Então Israel é visto como esposa de Deus. E no livro do profeta Oséias, Oséias capítulo 2, versos 19 e 20, vou ler também bem rápido aqui. O livro de Oséias é um livro de alegoria do relacionamento de Deus com Israel. E um relacionamento conturbado, né? Porque Israel estava na idolatria. Então, Deus manda que Oséias case-se com uma mulher de prostituição, uma meretriz, uma prostituta, chamada-se Gomer. Ele está dizendo, essa mulher aí é Israel. É assim que Israel tem andado comigo. Aí Gomer casa-se com Oséias e eles têm filhos, né? E dá o nome dos filhos. Os filhos têm tudo a ver com a rebeldia de Israel. Depois Gomer deixa Oséias e vai de novo para a prostituição. Aí Deus vai e fala com Oséias, olha, vai atrás dela, né? Agora Gomer já está velha, né? Já não atrai mais os homens, mas ela está sendo vendida no mercado de escravos. Então você vai lá e você compra ela de novo, que tinha sido mulher dele, né? Compra, traz para dentro de casa e trata ela como antigamente. Dura coisa pediu para Oséias, né? Mas isso tudo estava simbolizando o que Deus tem feito com Israel, né? Israel constantemente volta à idolatria e Deus vai atrás, né? Trata, né? Mas traz de volta, dá oportunidade. Então, aqui em Oséias, deixa eu voltar aqui para ver a referência. 2, 19 e 20, sim. Diz assim, desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Então aquele retorno de Gomer sendo conduzida novamente para dentro do lar de Oséias é uma profecia do que Deus fará com Israel ainda no futuro. Os irmãos lembram de Romanos, né? Que nós estudamos, Romanos capítulo 11. Nós falamos bem pausadamente sobre os verdadeiros ramos da oliveira, que serão novamente enxertados na oliveira. Então, esse é um texto, né, um capítulo todo, que deixa em grande dificuldade aqueles que interpretam a Bíblia e dizem que a igreja tomou o lugar de Israel e Israel foi deixado de lado para sempre. Aí tem que arrancar aquele capítulo 11 de Romanos e esquecer, né? Porque não tem jeito, né? Está ali, né? E aquilo é futuro, que não tem nada a ver com o passado, né? Não tem nenhum intérprete que possa convencer ninguém que aquilo lá foi no passado, não tem jeito, né? Nenhum preterista pode colocar aquilo no passado, porque não aconteceu. Então a mulher aqui é claramente Israel, ela é vista como a esposa de Deus, a mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E ele usa a figura de uma mulher grávida. A mulher está grávida e grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O capítulo 12, ele mescla passado, futuro, né? Lembra-te que profecia, ela não lida com o tempo, ela lida com acontecimentos. Então, numa profecia, ela pode falar de uma coisa que aconteceu lá no passado e juntar com uma coisa que vai acontecer no futuro, porque é uma sequência daquilo. Então, ela fala aqui de uma mulher grávida que vai dar à luz, né? E a gravidez é usada também para Israel, na grande tribulação, para dar à luz uma grande nação. Mas, por outro lado, também foi de Israel que veio Jesus. Veio o varão que há de reinar. Então, as dores do parto, elas estão relacionadas com a grande tribulação. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Veja só o que diz Isaías 26, 17. 26, 17, volta lá em Isaías. A gente gasta um tempo lendo a Bíblia, mas isso nos dá a segurança que a gente está interpretando da maneira certa, né? Senão começa a imaginar. Esses dias eu peguei um livro de um escritor, não vou nem falar o nome dele agora, né? Para não depreciá-lo, porque ele é muito bom em muita coisa, mas em escatologia ele é um arraso, né? É terrível o que ele faz. Ele interpreta sem usar a Bíblia. Ele vai falando coisas lá absurdas, né? Eu fiquei com dó dele até, né? Deu vontade de dar umas aulas de escatologia para ele. Ele me dá aula de outras coisas, eu dou aula de escatologia para ele. Mas ele não vai querer ter aula comigo, não. Isaías 26. Olha aqui. Como a mulher grávida, 17, estou lendo 17. Eu vou ler o 16 também para pegar o contexto, né? Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos, a dores do parto, né? Está prestes a nascer. Nas suas dores, assim fomos nós na tua presença ao Senhor. Bom, aqui é Isaías falando, né? Ele é judeu e está falando aí, assim nós. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi o vento, lá no passado, né? Sofrimento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. Mas aí no 19 diz assim, os vossos mortos, está falando com Israel, os vossos mortos e também o meu cadáver. Isaías está dizendo assim, olha, eu vou morrer, assim como outros já morreram, viverão e ressuscitarão. E está falando da ressurreição do povo de Israel. Isso é futuro. Ninguém ressuscitou ainda. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Ressurreição do povo de Israel. Então isso é claro, não tem problema nenhum. Agora a questão é quando. Quando acontecerá isso? Aí diz, vai pois povo meu. Qual é o povo de Deus? Qual é o povo em que Isaías estava no meio? Judeus. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Olha, começou a dar o tempo, né? O que ele está dizendo? Que ele, Isaías, e também os outros que dormiram no pó, claro, os que creram, né? Eles ressuscitarão. Mas isso acontecerá no momento em que vier a ira de Deus sobre a terra. Que ira é essa? É a grande tribulação, período da grande ira, do grande Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro. Aí olha só o que diz aqui, ó, verso 21. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar. Que lugar? Onde está Jesus? No céu. Ele subiu para lá. Para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Grande tribulação sobre as nações. A terra descobrirá o sangue quem bebeu. Lembra dos mártires clamando por vingança debaixo do altar? E espera só mais um pouco que virá. E já não encobrirá aqueles que foram mortos. Aí o 27:1, que aqui é continuidade, não tinha capítulo nem versículos quando a Bíblia foi escrita. Naquele dia, dia escatológico, né? O Senhor castigará com a sua dura espada. Como é que Jesus foi visto por João? Com a espada que sai da boca. E que espada é essa? A palavra. Ele vai julgar todos consoante a sua palavra. Creram ou não, obedeceram ou não. Grande castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Que dragão? É o que está falando no capítulo 12 lá de Apocalipse. A serpente veloz e o dragão serpente sinuosa, ligando lá com Éden, né? Ele usou a serpente, então ficou ligado a Satanás, a serpente, como figura. E matará o monstro que está no mar, né? Lá na época de Isaías, que monstro é esse que está no mar? Vai matar alguma baleia, algum tubarão? Não, aqui está falando do monstro que sobe do mar, lá de Apocalipse 13. O mar lá são as nações. O mar é usado para simbolizar as nações, porque está sempre agitado. Nunca o mundo está em paz, exceto por pouco tempo, nos dias do anticristo. Depois volta a se agitar novamente. Então o mar representa as nações, ou seja, sobe uma besta, uma fera carnívora, destruidora,
um homem terrível que sobe para matar, para destruir. Ele sobe das nações, ou seja, as nações o colocam acima como o governador. Estão pegando? Estão pegando o raciocínio? Estamos só lembrando, né, que o pastor Samuel já disse. Então voltemos lá. Então ela está sofrendo grande tormento, ou seja, as dores do parto representam a grande tribulação. E o milênio, uma nova nação nascerá e será reinada pelo anticristo. Cristo volta e reina. E aí diz assim no verso 3, viu também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, vermelho por causa da sua violência, né, o sangue que ele derramará, com 7 cabeças. E se vocês olharem, vocês vão ver lá no capítulo 17, que se refere a 7 reinos, ou 7 reis. Então ele tem 7 cabeças, 10 chifres e 7 coroas. Os 10 chifres também são identificados no capítulo 17. Se quiser olhar rapidinho, a gente vai passar por lá, né? Mas aí no capítulo 12 diz assim, os 10 chifres que viste são 10 reis. Os mesmos 10 reis que sustentam a autoridade do anticristo são os 10 reis que são usados pelo dragão, por Satanás. 10 poderes. Já se pensou em 10 nações poderosas, né? Já se pensou no mercado comum europeu, tanta coisa se pensa, mas a gente erra quando fala isso, né? O fato é que são 10 poderes, são 10 reis, 10 autoridades, 10 poderes. E eles estão ali representados. Chifre na Bíblia representa poder, força. E nas cabeças 7 diademas, coroa, autoridade, para reinar. E diz que esse dragão, o dragão é claro, não tem dúvida nenhuma, né? Esse aqui é Satanás mesmo. Porque no verso 9 foi interpretado, né? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquela lá do Éden, né? Que se chama diabo, que diabo significa caluniador, aquele que fala mal, e Satanás, que significa adversário, ou inimigo, e ele é o sedutor de todo mundo, é aquele que desvia as pessoas do caminho reto. Ele atrai com a sua sedução as pessoas para sair do reto caminho. Sempre fez isso, lá com Eva no Éden, e o fará até o final do milênio, não só na grande tribulação, mas no final do milênio. Então esse é interpretado aqui, e uma regra de hermenêutica é quando a Bíblia interpreta a própria Bíblia, acabou. Não tem discussão mais, né? Quem vai se voltar contra a interpretação bíblica? Então, esse dragão, ele aqui diz que ele arrastou a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, as estrelas do céu aqui são anjos. São os anjos caídos, os demônios que o acompanharam na sua queda. Então, notaram o que eu falei? Aqui uma junção de coisas da eternidade, do passado, do presente e do futuro, que é escatologia, junta tudo, né? A gente não está fazendo isso agora, né? Mas no estudo de escatologia, a gente estuda sobre a lei da referência dupla, ou seja, num verso só, tem 2 eventos separados por milhares de anos. Então, tem vários, né, exemplos, Lucas capítulo 4, tantos outros, né? Que fala de 2 eventos separados por muitos anos. Pois não, Márcia? Sim, Márcia. Deixa eu só repetir o que você está falando, que eu já fiquei do outro lado, e é horrível para quem está do outro lado, sabe? A gente viu o pastor Samuel fazendo assim, mas não sabia que ele estava concordando, né? Então, o Márcio está dizendo que Apocalipse tem muitas figuras simbólicas, né? Muitas alegorias, comparações. Então, várias delas, porque são coisas futuras, e João não vivia no futuro, então ele fazia comparações com coisas que ele tinha no passado, lá na época dele. Mas outras não, por exemplo, como as nações, o mar representando as nações, até porque ele mesmo, né, no capítulo 17, ele vai dizer que o oceano, o mar, são os povos, né, as nações. Tá, pode continuar, por favor. Sim. A colocação agora do Márcio foi que João tinha outros objetivos também com as alegorias. Claro, as duas coisas, né? Tanto coisa que ele viu e não sabia explicar, porque não existia na época, como também símbolos do Velho Testamento, que tem um significado já. Por exemplo, quando ele descreve a batalha do Armagedon, ele vai falar coisas que a gente conhece, a gente sabe o que é. Mas na época dele, né, uma descrição, por exemplo, né, de uma batalha, ele vai falar de cavalos, né? Mas a gente não concebe hoje uma batalha, né, uma
uma guerra contra Israel e o anticristo mandar um monte de cavalos, né? Homens montados em cavalos. Isso aí é da época dele, né? Mas ele faz descrição, não só João, né? Mas também Malaquias e Zacarias, ele faz descrição que você olha aqui e você fala assim, isso aqui é arma química. Por exemplo, lá em Malaquias fala que os homens estarão em pé e de repente apodrecerá os olhos nas órbitas e a língua na boca. Arma química. Arma química sendo derramada sobre as pessoas, né? Depois ele fala de destruição em massa, né? Bombas explodindo, né? Coisa que não podia acontecer naquela época, né? Como é que ia destruir um batalhão todo? Era tudo na lança, na espada. Não dá para destruir um batalhão rapidinho, né? Mas uma bomba, né? Então, algumas coisas são futurísticas, né? E outras são simbólicas, fazendo ligação com figuras do Velho Testamento, com toda certeza. Então, o dragão arrasta uma terça parte dos céus, ou seja, uma terça parte dos anjos foram com Satanás, e eles são os demônios, e eles o acompanham. As quais lançou para a terra. Aqui já está adiantando o que vai acontecer no versículo 7. No versículo 7 é dito que é uma batalha, né? Angelical, batalha de anjos, e Miguel e seus anjos vencem Satanás e seus anjos, e eles são jogados na terra. Agora pensa um pouquinho aqui, nós vamos juntar várias coisas, né? Que Satanás, o pastor Samuel mostrou até uma carreira descendente de Satanás, né? Está lá na presença de Deus, foi expulso, jogado nos ares, ele é o príncipe da potestade dos ares, será jogado na grande tribulação na terra, nessa batalha com Miguel, depois ele será jogado no abismo durante o milênio, preso por 1000 anos, depois ele é solto por pouco tempo e jogado no lago de fogo. Carreira descendente dele. Já Jesus fez o caminho contrário, né? Ele estava no céu, se humilhou, né? Fez em semelhança de homem, se humilhou até morte de cruz. Ele foi descendo, desceu até o Hades, o mundo dos mortos, para ascender ao céu e ir lá ficar por toda a eternidade. Então, o orgulho leva para o buraco, mas a humildade ascende ao céu. Esse é o princípio divino. Então, aqui ele foi jogado na terra, e quando ele é jogado na terra, se deteve em frente da mulher. Que mulher? Israel. Não é Maria. Maria não está mais, né? Maria já morreu, Maria já está no céu. Aqui é a mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aqui mistura passado e futuro. Satanás, sabendo, pelas profecias bíblicas, e ele conhece a Bíblia muito, pelas profecias bíblicas, ele sabia que através de Israel viria o Messias. Então ele ficou atento a qualquer cumprimento da profecia e moveu perseguições. Lembra dos meninos que foram mortos lá no Egito? Vários meninos foram mortos. Moisés foi poupado. Na época de José e Maria, Herodes mandou matar os meninos. Por quê? Satanás usando Herodes para matar. Satanás tem perseguido Israel. O Holocausto foi uma perseguição satânica. Usando homens, é claro, né? Usando o nazismo. Mas tem sempre perseguido. Ele vai continuar perseguindo Israel. Mas diz aí, de devorar o filho quando nascesse, né? Eliminar Jesus logo no nascimento para não ter o Messias. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações. Isso aqui é um slide, né, que mostra Satanás e seus anjos caindo do céu. Mas aí diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Aí isso é Israel também, não é Maria, né? A nação de Israel, que é vista como uma mulher, que há de reger todas as nações. Identificou agora que é o Messias. Com cetro de ferro. Aqui é uma citação literal de Salmo 2:9. Que ele vai reger as nações com justiça, com cetro de ferro. E o seu filho, esse filho varão, que veio de Israel, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Atos 1:9. Quando, ali no Monte das Oliveiras, os discípulos viram Jesus ascendendo ao céu até sumir nas nuvens. Então ele foi levado para lá e o dragão não pode fazer mais nada contra ele, né? Aí diz, a mulher, Israel, porém fugiu para o deserto. Alguns tentam forçar aqui para ver José e Maria fugindo para o Egito, né? Não tem nada a ver, né?
o tempo não bate, né? Quando você quer pegar uma parte e interpretar uma parte que pode ser e a outra que não dá certo, aqui diz, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado lugar para nele sustentar durante 1.260 dias, 3 anos e meio. Maria e José ficaram no Egito vários anos, até Herodes morrer. Depois foram avisados e voltaram. Não dá 1.260 dias. Né? Aí já começa a ter um problema, né? Mas que 1.260 dias é esse? Né? Para aplicar lá José e Maria. Não adianta pensar porque não tem. Mas aqui se trata da segunda metade da grande tribulação. Então ela é escondida. Lembra do que nós falamos? O anticristo vem, ele faz um pacto com Israel, provavelmente conseguindo politicamente negociar com os árabes, a parte oriental, né, de Jerusalém, para eles construir o templo. Israel faz um pacto com eles, no meio da semana, no meio dos 7 anos, 3 anos e meio, ele quebra o pacto, ele entra no lugar santo e ele se coloca como Deus e exige adoração. É isso que nós vamos aprender no capítulo 13. Aí Israel percebe que ele é o anticristo, né? E aí vem a perseguição a Israel, porque eles não querem adorá-lo. Por isso, por 1.260 dias, ela é levada para o deserto. Pode avançar mais um aí, falou do filho varão, no slide. Isso, vai reger com cetro de ferro todas as nações. E mais uma ideia que tem, né, que existe, se vocês olharem Marcos capítulo 13, versículo 14, volta lá no Marcos 13, 14. Quando, pois, virdes, quando vocês enxergarem, né, ver o abominável da desolação. Esse abominável da desolação foi o que falou o profeta Daniel. Né? Daniel falou abominável, aquele que é um abominável, que fala blasfêmia contra Deus, situado onde não deve estar. Aonde? Lá no lugar santo, no templo. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso aqui não se aplica à igreja, né? O que a igreja vai fazer lá na Judéia? Aqui está falando de judeu, que está lá na região da Judéia. Então quando eles virem o anticristo entrando no templo, e está lá em Jerusalém, e ele se assenta como Deus, exige adoração, fujam para os montes. Né? Vá para o lugar distante, né? Fuja porque ele vai perseguir. Eusébio de Cesareia e outros pais da igreja interpretavam como uma possibilidade de Israel se refugiar em Petra, uma cidade escavada nas montanhas. Né? Fica no deserto e esconderiam ali. Ideia, né? Suposição, eu acho pouco provável, né? Porque Satanás sabe dessa história, né? Que as pessoas pensavam. Eu imagino mais um lugar onde o anticristo não sabe onde é, que Israel será protegido por algum tempo. Tá bom, vamos avançar aqui. Pode avançar um slide também. Houve peleja no céu. Miguel é o arcanjo, né? Um arcanjo que é citado por nome, aliás, o único nos livros inspirados. Os apócrifos citam outros também. Então, houve peleja no céu. Miguel, o anjo de guerra, o exército, o general dos exércitos, e os seus anjos de Deus, pelejaram contra o dragão. Dragão é Satanás. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Isso aqui não se refere à queda original de Lúcifer. Aqui está falando de algo no futuro, que não aconteceu ainda. Pelejaram também o dragão e seus anjos, Satanás e seus demônios. Todavia, não prevaleceram. Satanás e os demônios perderam a batalha. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Agora, essa palavra céu aqui não é a habitação de Deus. Né? A palavra aqui é Ares. Efésios capítulo 2, versículo 2. Olha aí o que diz. Eu vou ler só o 2 mesmo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Satanás e seus demônios, eles ficaram centralizados, né? Um quartel-general entre Deus e o homem. E lá ele tenta agir. Né? Lá em Daniel tem aquela oração de Daniel que ele ora, aí o anjo Gabriel vem com a resposta de oração, mas no caminho um demônio poderoso, chamado lá de príncipe da Pérsia, resiste Daniel por 21 dias. E ele não consegue passar com a resposta da oração. Não dá para fazer uma doutrina aí, né? Dizer que toda resposta de oração é um anjo que traz, né? Não dá. Mas nesse caso foi. E ele está trazendo a resposta de oração,
E ele fica detido ali por esse príncipe da Pérsia, até que Miguel vem em seu socorro, vence, e Daniel passa com a resposta de oração e fala isso, aliás, Gabriel, né? Daniel é que está esperando a resposta de oração. O anjo Gabriel passa e diz, olha, eu saí logo que você começou a orar, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Então, Satanás está ali. Aonde a igreja vai encontrar-se com Cristo no arrebatamento? Nos ares. Perceberam? Agora imagina comigo aqui, né? Essa troca acontecendo, né? A igreja sobe, encontra Cristo nos ares e Satanás e seus demônios são jogados na terra. Né? Aqueles que estão nos ares vêm para a terra e aquele que está na terra vai para os ares encontrar com Jesus, depois é levado ao céu. Então, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. A antiga serpente porque está ligado ao animal, né, que foi usado para a tentação de Eva. E aqui é identificado, Satanás, adversário, diabo, caluniador, o sedutor de todo mundo, ele que engana as nações, sim, foi atirado para a terra. Quando Lúcifer caiu na sua queda original, quando ele quis ser, não na verdade igual a Deus, ele quis ser mais do que Deus. Ele foi lançado fora do céu. Ali ele não foi jogado na terra. No plano de Deus ele já está no lago de fogo. Para Deus já está tudo acontecido. Mas no decorrer da história da humanidade, ele está ainda nos ares, e nessa ocasião será jogado na terra, e com ele todos os seus anjos. Aí o 10, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus. Então está perto agora de Cristo voltar e assumir o reino. E a autoridade do seu Cristo, o Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. É esse o papel dele. Lembra ele diante de Deus acusando Jó? Está ali, né? Querendo acusar Jó. Também ele, lá em Zacarias, ele aparece acusando o sumo sacerdote Josué. Está lá diante de sumo sacerdote acusando. Mas olha o que acontece. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória foi na cruz. E a vitória desses irmãos ali na grande tribulação também foi na cruz. Como o sangue de Jesus perdoa todo pecado, Satanás não tem do que acusar aquele que é salvo. Vai acusar do quê? Já foi pago? Já foi perdoado? Né? Então não tem mais do que acusar. Então eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, a palavra de Deus que eles pregaram ali, né? Mesmo com perseguição, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Mártires. Continuaram pregando o evangelho, agora na grande tribulação, mesmo que para isso tenham que ser mortos. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais. Aí a queda, né, de Satanás e seus anjos. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por quê? Só tem 3 anos e meio. Pouco tempo, porque ele sabe que depois desses 3 anos e meio, ele vai ser jogado no abismo. Um anjo vem, o prende e joga no abismo. Então ele vem com toda raiva e toda cólera. Se o diabo, ele já tem feito tanta coisa de maldade agora, imagina nessa época, o que ele vai fazer, né? Tá bom, aqui agora pode mudar aquele slide. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Que asas da grande águia? Né? Helicóptero? Avião? Não sei, né? Mas o significado na Bíblia é provisão divina, livramento divino. Os irmãos podem olhar Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Êxodo 19, 4 diz assim: Tende vistos o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asa de águia, e vos cheguei a mim. Então, literalmente, asa de águia significa livramento divino. Né? Agora, pode ter um significado também de eles serem levados por helicópteros, por aviões, também, né? Pode ser, né?
Mas o sentido literal é livramento divino. Deuteronômio 32, 9 a 12 também fala sobre isso, né? Usar asas de águia, ou seja, livrar Israel de uma situação difícil. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, um ano, tempos, 2, e metade de um tempo, meio ano, 3 anos e meio, 1.260 dias, né? Mesma coisa. Ou 42 meses, mesma coisa. Fora da vista da serpente. O pastor Samuel falou sobre isso, né? Essa questão de tempos aí. Então a serpente, ou o dragão, a mesma coisa, né? Arrojou da sua boca, uma ordem dele, né? Diante de uma ordem dele, da sua boca, diante de uma ordem, atrás da mulher, água como um rio. Então não imagina aí como a figura, né? A figura está representando uma serpente saindo água da boca dela. Mas diante de uma ordem do anticristo, ou do dragão, né? Que vai usar o anticristo para isso, atrás da mulher, água como um rio. Se os mares, os oceanos representam todas as nações, rio representam povos também, exércitos. E você pode olhar isso em Isaías 8, 7 e 8. Então note que algumas figuras ele pega lá do Velho Testamento, outras ele usa para descrever algo futurístico, né, que ele não entende, né? Isaías 8, 7 e 8. 8, 7 e 8. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Aí vem a interpretação. Isto é, o rei da Síria, como o rio. Então vem um exército inundando tudo, destruindo tudo, vencendo tudo. Como as águas de um rio vão levando tudo, né? Então ele usa essa figura. O fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios, transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele. Então, olha, é figura de linguagem. Isso não é estranho para nós. Nós temos muitas figuras de linguagem na nossa língua, né? Metáfora, metonímia, catacrese, né? Tantas figuras de linguagem. Os judeus também tinham figuras de linguagem. Então ele está usando aqui a figura do rei da Síria vindo com seus exércitos como um rio que encheu lá e vem descendo. Coisa que literalmente não tinha jeito de acontecer, né? O Eufrates lá no Irã, descer até a Palestina, é impossível, né? Não existe isso, né? Então, um exército vindo, e como as águas vão destruindo tudo por onde passam, uma enchente, o exército vem destruindo também. Pois não, Rony? Não tem. Era comum para eles. Exatamente. É verdade. O irmão Rony está mencionando aqui que essa dificuldade que quem tem com essas figuras de linguagem, para eles era tão comum, né? João estava escrevendo lá, entendendo que todo mundo estava interpretando tudo aquilo, né? Já entendendo. É como você dizer assim, né? Nossa, ontem eu morri de fome. Aí você fala isso para um russo. Ele fala, você está louco, ué. Você não morreu, você está vivo aqui, né? Mas na nossa língua, morrer de fome é que eu tive com muita fome que eu achei que ia morrer, né? Exagero, né? Hipérbole, né? Então, são figuras de linguagem, né? Assim também era para o judeu. Essas coisas eram comuns para eles. Eles entendiam com facilidade. A gente é que tem que se esforçar um pouquinho. Pois não? Sim. Uhum. Sim. Então, a colocação da Andressa foi que alguém poderia perguntar, né? Olha, por que Apocalipse foi escrito assim com figuras de linguagem, né? Coisas que não são tão simples de entender, são complicadas mesmo, né? Por que foi dessa forma? Bom, eu acredito que João viu isso mesmo, né? Ele não tinha como ver exércitos vindo e tudo mais, né? Então, muitas vezes ele vê aquilo, a figura mesmo acontecendo. E aí, o próprio Espírito Santo, através da palavra, nos ajuda a interpretar. Ele está tendo visões aí de coisas do jeito que estava. Por exemplo, quando ele fala que ele viu Jesus com a espada na boca, ele viu Jesus com a espada na boca. Igual um sonho. Você tem um sonho, o sonho é a coisa mais esquisita, né? Então ele não vê Jesus com a Bíblia, né, ou com a palavra, ele vê Jesus com a espada na boca. Mas ao escrever isso, a Bíblia já nos dá a interpretação, né? Nós temos lá, né, que a palavra de Deus é como espada de dois gumes, que penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, né? Apta para discernir os pensamentos e os desígnios do coração, né? Então a interpretação fica para nós, né? Mas ele vê Jesus com pés de fogo mesmo, né? Ele vê Jesus com os pés de fogo, mas a Bíblia fala que fogo, bronze é juízo. Então a gente vai interpretando.
Uhum. Sim. Aham. Sim. Sim. Aquelas coisas. Não. E nem dificultar, nem esconder atrás das figuras, né? Ele escreve o que ele viu. E a interpretação fica para a gente por causa da Bíblia, né? Então, quando a gente não faz interpretação mais, não, interpretação bíblica, mas interpretação particular, aí fala as maiores besteiras. Bom, eu não falei em público, mas quem quiser depois saber o autor do livro, eu tenho o livro, posso te emprestar, né, para você ler. E aí você vai pensar assim, né? Bom, até por lógica, né? Até por lógica não dá para crer nisso, né? Então ele foge não só da linha bíblica, mas foge da lógica também. Por quê? Porque ele assumiu uma linha de interpretação que quando chega no Apocalipse ela não serve, não encaixa. Aí tem que forçar a barra, né? Aí tem que forçar, não, isso aqui ninguém sabe, isso aí Deus é que sabe, né? Ah, isso aqui também ninguém sabe, Deus é que sabe, deixa com Deus, deixa com Deus. Claro, há coisas que só Deus sabe mesmo, né? Mas a maioria, por aqui, né? Deuteronômio 29, 29, né? As coisas reveladas pertencem a nós, nossos filhos, as encobertas pertencem a Deus. Mas a maioria tem a revelação na Bíblia, né? Só seguir a interpretação bíblica. Tá bom. Não sei se respondi, Andrés. Foi? Tá. Então, da boca, né, sai os exércitos, né, mandado por ele. A terra, porém, socorreu a mulher. E aqui eu tenho mais referência, né? Jeremias também fala disso, de exércitos como rios. Jeremias 47, 2 e 3. Mas não vamos ler, já lemos Isaías, né? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu ao rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então João vê lá um dragão saindo água da boca dele como um rio, né? E de repente abre um buraco na terra. Agora, interpretando isso, talvez um terremoto, né? A terra se abre, uma fenda, como aconteceu com Coré, né? E todos os exércitos são engolidos pela terra, né? Caem nessa fenda. Isso aqui é ideia, né? Aqui não é bem claro o que acontece. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Então ele persegue alguns, depois ele vai atrás dos outros, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, ainda contra os judeus, né? E aí diz assim no 18, ainda vai dar tempo da gente entrar no 13, hein? E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então o dragão se coloca em pé sobre a areia do mar. Então ele está de olho no mar, porque do mar vai sair um animal feroz, uma besta. Quando a palavra de Deus usa a palavra besta, é uma coisa absurda. Não é assim como chamar uma mula de besta, né? Ah, mula, uma besta, né? Não, a palavra no original tem um sentido de algo sobrenatural, tipo lobisomem, né? Um Drácula, alguma coisa assim, terrível, um negócio que não dá para descrever. Mas violência está incluída aí. Então, ele se coloca, é como se o dragão agora está chamando, né? Está chamando a ação um ajudante aí, um inimigo, um amigo, um aliado. Então, olha o 13. Vi emergir do mar, no mar aqui, 17, 12. Não, 17, 1. Apocalipse 17, 1, vamos rapidamente lá. Apocalipse 17, 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz. Aqui é a Babilônia, né? A falsa religião, o sistema religioso. A grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas, oceano, mar, né? Outra maneira de falar sobre o mar. Agora vai para o 15. Falou-me ainda as águas, quase que eu falei égua aqui, misericórdia, né? O cavalo é lá no começo do Apocalipse, égua não tem não. As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Regra áurea de interpretação bíblica, de hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia, acabou, não tem discussão. Então aqui o próprio João está dizendo, olha, ouvindo, né? As águas que viste são multidões, nações e línguas. O mundo todo, todas as nações, né? Então, vi emergir do mar. Então, provavelmente João está vendo lá um animal terrível saindo do mar, né? Surgindo lá do mar e vindo para a terra. A interpretação das nações se levanta um homem que é uma besta fera, um destruidor, um perseguidor. Uma besta que tinha 10 chifres. Olha os 10 chifres aqui, 10 poderes. Ele vem fundamentados em 10 poderes. Lembra da estátua de Nabucodonosor?
cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e esquadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro, 10 dedos representando 10 reis. Os 10 dedos da estátua, que é um reino dos gentios lá no futuro, Império Romano restaurado, pega um mapa do Império Romano no seu auge e coloca sobre o mapa mundi, e você vê a Europa. Os europeus são os descendentes romanos. Então, esse Império Romano restaurado, o que está acontecendo? Ainda que deu uma travada, mas continua caminhando, né? Uma moeda só, o euro. Eles estavam lidando para romper as barreiras alfandegárias, né? Estão com muito problema, né? Porque Inglaterra sai, depois volta, né? Mas as coisas vão se encaixando. Europa se unindo, mercado comum europeu. O que vai consistir aqui no final do capítulo 13? Comércio. Vai dominar o mundo pelo comércio. O comércio é fundamental. Nesses dias de pandemia a gente sabe disso, né? A ênfase, né, no comércio, né? É uma briga, né? Um comércio que pode abrir, outro comércio que não pode abrir. O mundo é muito materialista. Então essas coisas têm assumido um valor tremendo. O mundo depende do comércio hoje. Você vê, acontece um problema na China, todo mundo sofre. Acontece um problema lá na Índia, todo mundo sofre. Tudo está interligado. Então, aí, esses 10 chifres representam 10 poderes, né? 10 nações, ou 10 representando das nações, primeiro-ministro, presidente, qualquer coisa assim. E 7 cabeças, que também são outros poderes, né? Lá em Apocalipse também fala isso. Se você olhar lá, você vai ver isso. 17:9, 17:12 de Apocalipse. Aqui está o sentido, estou lendo 9, que tem sabedoria. 7 cabeças são 7 montes, nos quais as mulheres estão sentadas. São também 7 reis. Né? Quando chegar no 17, nós vamos interpretar melhor isso. E o 12 também, os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora, por pouco tempo. Né? 1260 dias é um tempo curto, 1 hora então é menos ainda. Né? Ele usa os reis para galgar o poder, depois ele se volta contra eles. Né? Ele apenas usa. Talvez poderá ser, uma imaginação minha, né? 10 mercados comuns no mundo. Né? 10 mercados comuns no mundo. Alianças de nações tendo 10 mercados comuns para negociar. Né? Nós temos aí o Mercosul, né, que naufragou, agora está voltando de novo. Né? Os tigres asiáticos. Vamos pensar aí em grupos no mundo, políticos e comerciais, dando poder à besta, porque tudo gira em torno do comércio. Então, agora ele vai falar sobre a besta. E sobre cabeças, nome de blasfêmia. O que é blasfêmia? Insulto à santidade de Deus. Isso é blasfêmia. Você falar contra Deus. O verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Estou esquecendo de pedir para as irmãs lá mudarem, né? Pode mudar mais um. Aí nós falamos aí no capítulo 13 de Apocalipse, ele fala da trindade satânica. Satanás tenta imitar Deus. Então o dragão imita Deus Pai, o anticristo imita Jesus, o Filho, e o falso profeta, o Espírito Santo. É uma trindade satânica, uma imitação barata, fajuta, né? Então, veja aqui no verso 2, que são vistos alguns animais. Aqui diz, a besta que vira semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca como de leão. Aqui é a visão de Daniel. Daniel capítulo 7, Daniel também vê esses animais. Só que ele vê na ordem contrária. Por quê? Daniel está vendo do passado para o futuro. João está lá no dia do Senhor vendo do futuro para o passado. Então o que ele vê? Ele vê primeiramente o animal horrível, 10 chifres, 7 cabeças. Depois ele vê o leopardo, o Império Grego. Depois ele vê o urso, Império Medo-Persa. E finalmente ele vê o leão, o Império Babilônico. Daniel viu o contrário, né? Daniel viveu no tempo do Império Babilônico, então ele vê Nabucodonosor, Império Babilônico. Depois ele vê os Medos e Persas, Sírio e Dario. Depois ele vê o Império Grego e Macedônia, né? Porque Alexandre o Grande era macedônio, mas levou o Império Grego à frente. E depois ele vê o Império Romano, as pernas, né? Que representa aquele animal horrível que João vê primeiro, aqui no versículo 1.
e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então ele vem no poder e a eficácia do dragão. Então é o diabo que concede ao anticristo poder para ele governar. Ele coloca o seu representante. Imitação também, né? Deus reinará o mundo através de Cristo. Satanás tem essa pretensão de governar o mundo através do anticristo. E ele faz isso por pouco tempo. E aí diz assim, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, né? Pode ser um indivíduo, né, que fica ferido mortalmente, ou um reino desse, né, um país, ou um grupo, né, uma comunidade, né, um mercado, alguma coisa. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então, a besta, ela faz operação de milagres. Imagina um homem de intelecto poderoso, hábil politicamente e que ainda tem poder para fazer milagres. Você imagina que ele vai seduzir muita gente? Por supostos milagres, pessoas enchem aí estádios de futebol, né? Para ouvir um cara lá que diz que faz milagre, né? Agora imagina quando ele fizer mesmo no poder de Satanás. Aí você vai falar, mas Satanás pode fazer milagre? Quando Deus permite, pode. Lembra lá das 10 pragas no Egito? Os magos de Faraó, e a gente sabe que não foi pelo poder de Deus, imitou 2 ou 3 pragas, né? Acho que 3, né? 3 pragas ele imitou. Depois ele não conseguiu imitar mais, mas conseguiu imitar 3 pragas, né? Então, Satanás pode fazer milagres. Ele pode. E ele vai dar essa autoridade ao anticristo para fazer milagres. Então, quando ele faz, o verso 4 diz, e adoraram o dragão. Adoraram quem? O diabo. Satanás. Foi assim que ele foi identificado no verso 9. Então, é possível que alguém adore Satanás? Sim. Alguém que não é da igreja de Satanás hoje, lá na grande tribulação também vai adorar Satanás. Por que que adoraram? Porque deu a sua autoridade à besta. Então, eles sabiam que tudo que o anticristo fazia era por causa do poder de Satanás. Ninguém é enganado, todo mundo sabe que é assim. Também adoraram a besta, dizendo, então adoraram o anticristo. Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Domina sobre todo mundo, né? Persegue todo mundo que se volta contra ela. Então não há ninguém que possa se opor a ela. Ninguém. Ela tem todos os exércitos, né, a favor dela. Versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. É isso que o anticristo vem falar. Ele fala contra tudo que é de Deus, contra todos aqueles que pertencem a Deus. Arrogância, blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Né? Então a segunda metade da grande tribulação é que ele vai agir com todo empenho. Né? E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então ele vai falar contra Deus, vai falar contra o céu, contra os que estão no céu, vai falar contra todos que pertencem a Deus. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, aqueles que creem no evangelho do reino na grande tribulação, e os vencesse, prende, mata. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então isso aqui é literal. Quando a Bíblia diz cada, é cada mesmo. Não é algumas não. Cada tribo, língua, povo e nação. Seja toda. É um império mundial. Assim como a cabeça da estátua foi, Nabucodonosor, o peito e os braços, o quadril e o ventre, né? E as pernas, o império romano, lá na época dos pés do anticristo também será um império mundial. É autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. Olha aí. Aqueles cujo nome não for escrito no livro da vida. Tem exceção, né? Todos não salvos adorarão. Mas aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, não. Que foi morto desde a fundação do mundo. Esses não adorarão. Esses não se dobrarão. Serão perseguidos. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, o anticristo fará isso. Para cativeiro vai. Ele será jogado no lago do fogo, né? Se alguém matar a espada, e ele fará isso, todos que obedecem a ele, também será morto a espada. No final, no Armagedon, um matará o outro com espada, né? Ou se voltará um contra o outro.
aqui está a perseverança e a fidelidade do santo. Então fica firme que Deus vai vingar isso, né? Deus vai julgar esses que estão fazendo essas maldades. Então, essa besta que sobe do mar é o anticristo, sobe das nações. No verso 11, João vê uma outra besta, um animal feroz, um animal horrível, espantoso. Vi ainda outra besta emergir da terra. Muitos interpretam aqui como de Israel mesmo. É um judeu. Se é, a gente não sabe com certeza, né? Porque a gente não vai encontrar referências bíblicas para provar detalhadamente, né? Mas aqui sai da terra, alguns acham não, sendo um judeu fazendo aliança com um gentil, um líder político, fazendo aliança com um líder religioso, vai dominar o mundo. Política e religião dominam o mundo, né? Então é uma aliança que eles fazem. Só que a besta que sobe da terra está debaixo da autoridade da besta que subiu do mar, o anticristo. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro. Então ela tem 2 chifres igual um cordeiro. Mas falava como dragão. Então o caráter dela, a natureza dela é do diabo. Só fala como cordeiro, manso, né? Aquela vozinha calma, né? Eu não sei quantos conheceram o Dom Paulo de Evaristo Arns, né? Se não conheceu, não vai conhecer mais, porque já morreu e já foi para o inferno, né? Era católico, roxo e terrível. Então ele tinha uma vozinha calma, né? E dizia assim: meus irmãos, nós precisamos acabar com eles. A força está com os pobres. Então vamos pegá-los dentro de casa. Aquela vozinha calma, mas terrível, né? Então, esse aqui vem com a vozinha calma, né? Uma voz assim piedosa, né? Mas terrível. E falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Nota lá, o dragão concede a sua autoridade ao anticristo, e o anticristo concede a autoridade ao falso profeta, a essa besta aqui. E faz na sua presença, ou seja, estão juntos, tomando decisões. Pensa aqui num movimento ecumênico mundial. O mundo está caminhando para isso, né? Não, vamos unir as religiões, não tem problema, todo mundo fala do mesmo Deus. Então pensa num ecumenismo, né? Um sistema religioso mundial, unindo as religiões. É claro que a igreja verdadeira já foi embora, né? Unindo as religiões e unindo a política. Então a religião e a política controlando o mundo. Ele está na presença do anticristo. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então o papel do falso profeta é levar os moradores da terra a adorar o anticristo, como Deus, literalmente. E não é esse o papel do Espírito Santo? Levar a igreja a adorar a Jesus Cristo? É esse, né? Adorar a Deus. Então é uma imitação aqui, né? Imitação do falso profeta em relação ao anticristo. Então adora a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra daquela cabeça lá que foi curada, né? Também opera grandes sinais. Essa palavra aqui, prodigios, é a mesma palavra que é usada lá para os apóstolos no livro de Atos, que ressuscitavam, curavam, né? É a mesma palavra. Vai fazer grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra. Agora imagina isso, hein? Numa transmissão via internet, né? Todo mundo vendo o anticristo, de repente ele faz descer fogo do céu. Imaginou uma coisa dessa? Até fogo ele faz cair do céu, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra. Engana com as suas palavras e com seus sinais, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Então o falso profeta também opera milagres. E ele faz diante do anticristo, enganando as pessoas, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Então os homens vão fazer uma imagem, semelhança do anticristo, aquele que a ferida da espada sobreviveu, e lhe foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta. Aí a imaginação dos homens viaja na maionese, né? Eu lembro um tempo atrás, quando começou esse negócio de clone, falei, olha aí, está aí a imagem da besta, né? O homem está fazendo clone de animais, ele vai chegar ao ponto de fazer um clone de homem, mas o homem não tem poder para colocar uma alma no clone. O animal é instinto, né? Mas como é que vai colocar uma alma, personalidade no homem? Então o homem faz um clone do anticristo e Satanás o possui e usa a imagem da besta, né? É a ideia, né? Outros acham de um robô, né? Um robô que
age como um homem. Não sabemos o que é isso, né? Mas o fato é que a imagem tem vida. A imagem que foi feita pelos homens. Pode ser um clone, pode ser um robô, qualquer outra coisa que vai vir ainda, né? Para frente. Vai ter vida. Vai pensar, vai sentir. Inteligência artificial. O Júnior está lembrando aqui, né? Que é o desafio, né? É que tudo caminha para lá, né? Inteligência artificial. E a questão feita pelos homens nos faz pensar nisso, né? Feito pelos homens, não é uma coisa feita por Satanás, mas pelos homens. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adoraram a imagem da besta. Né? Pensou? Né? Aí a gente começa a lembrar dos filmes de ficção, né? Filme japonês, né? Um robô destruindo todo mundo, alguma coisa assim, né? Eu gosto muito de imaginar também, né? A todos os pequenos e os grandes, gente poderosa ou não, adulto ou criança, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ou seja, o alvo é todos. Então haverá uma marca sobre a mão, né? A mão direita ou na testa. É uma marca. Para que ninguém possa comprar ou vender. Então a finalidade dessa marca é comércio. Se não tem a marca, não compra ou não vende. Imagina alguma coisa que vai ser criada, né? A gente já está caminhando para isso. Que você não usa mais cartão, você não usa mais cheque, você não usa mais dinheiro em espécie. Não precisa. Isso é tudo inseguro, né? A pessoa pode roubar seu cartão, pode fazer transações no seu nome. Dinheiro, então, é um risco. Mas se tem uma marca, alguma coisa que é colocada em você, que você vai no supermercado, né? Você compra o que você quer, e aí você chega diante de um leitor ou alguma coisa e para ali, ou você põe a mão, né, para medir a temperatura. Nós estamos caminhando para isso, né? Põe a mão lá para mexer no caixa bancário. Nós estamos sendo acostumados para isso, não é verdade? Estamos sendo acostumados para isso. Ler a íris, né, o olho, ou a face, para entrar em determinados departamentos nos Estados Unidos. Estamos caminhando para isso, né? Então, olha que facilidade. Você vai para o supermercado, você vai para a loja, você vai no metrô, você entra no avião, você não leva nem bolsa, a não ser que queira carregar outra coisa na bolsa. Nem carteira. Por quê? Você chega lá e é lido a sua testa ou a sua mão e já feita uma transação bancária lá, imediatamente, né? E você já entra, você vai e tudo. Mas se você não tem, você não entra, você não compra, você não vende, você não faz nada. Então notaram como que a coisa é muito astuta, né? Ardilosa, né? Caminha para isso, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. O anticristo é chamado, né, de filho da perdição, né? O homem da perdição, o homem do pecado. Segunda Tessalonicenses fala muito sobre isso. Então vai ter os números vão representar o nome dele. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Por que número de homem? Porque o homem foi criado no sexto dia. Então, o 6 ficou ligado ao homem, foi criado no sexto dia. Pois não, Márcio? Uhum. Voluntariamente. Concordo 100% contigo. Márcio está dizendo aqui que alguns ficam pensando, né? Coitado de alguns, né? Não vão nem saber que tem a marca da besta e são enganados, né? Não, porque exatamente isso. Mais para frente vai falar isso também, né? Que a pessoa voluntariamente aceita aquilo por ser um adorador do anticristo e do dragão. Né? E aquilo vai servir também para comércio, mas não simplesmente por causa do comércio. Né? Porque quando fala na marca, você pensa em números, né, para facilitar transações. Mas fala do nome, né? O nome da besta, o filho da perdição, o homem da perdição, né? Aquele abominável. Então é um número. E o número é 666, o 666. Né? Uma dízima periódica. Né? O número do homem é 6, porque ele foi criado no sexto dia. O número de Deus é 7, perfeição. Então é a tentativa de Satanás, através do homem, de ter o homem perfeito. Mas o homem perfeito é 7, que é Jesus Cristo. Então ele tenta chegar no 7, 666. Né? Mas quando é que uma dízima periódica será um número inteiro? Nunca. Né? Senão não é dízima periódica. Né? Então é 666. O máximo que o homem pode produzir de inteligência, de poder, né, de articulação política,
é o anticristo. Mas é só o anticristo, não é Cristo. Né? Então esse é o número. Esse é o número, 666. Quanto a isso tem muita especulação, né? Aí tentam ligar o Papa, tentam ligar tanta coisa, né? Mas de fato a gente não sabe nada disso aí, né? Só sabe que é o anticristo, né? Agora, quem vai ser ele? Será que é o Maitreya da nova era, né? Que já dizem que já nasceu, o quinto Buda, né? Ou qualquer outra coisa, né? Já chegaram até a dizer que era o Collor. Agora, recentemente, disseram que era o Obama. Está muito fraquinho para ser, né? Pois não, Rony? Sim. A cogitação do irmão Rony aqui é que surge a pergunta, né? Qual é essa religião, né? Ou qual é esse sistema religioso? E ele está mencionando o rápido crescimento do islamismo, né? Os muçulmanos, eles têm um avanço agressivo, tanto pela pregação, né, do que creem, o Alcorão, como também eles usam a tática de ter muitos filhos. Essa é a tática. Eles vão para um país cristão, enquanto a gente está lá com um filho, 2 filhos, né? E quando tem 2 filhos, ai meu Deus, é tão difícil ter filho, só 2, né? E eles têm 8, 9, 10, né? 11. Eles estão sendo maioria em muitos países, tendo muitos filhos, porque todo filho é um muçulmano. Né? Porque desde pequeno ele vai ensinar o Corão para ele. Eles são rigorosos. 24% no mundo já, né? 24% é muita coisa. Né? Pensa num mundo que tem o cristianismo, tem hinduísmo, né? O cristianismo eu estou incluindo todos, né? Até o catolicismo. Né? Então é um valor preocupante. Né? Eu acredito até que é uma junção mesmo, né? De vários, né? Algum encabeçando, né? Com esse crescimento, mas junto, dizendo, não, Alá é o mesmo Deus, né? Deus é Alá, Alá é Deus, né? Maomé é um profeta e vai por aí afora, né? Aquela velha farsa que dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não o Deus da Bíblia. Né? Há um outro Deus, sim. O Deus desse século. Né? Aí sim. Mas ao Deus da Bíblia só há um caminho. E esse é Jesus Cristo. Nenhum outro nome é dado debaixo do céu, né? Pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar mais uma vez? Vamos. Pai querido, nós estamos vivendo dias que antevemos algumas peças se encaixando no quebra-cabeça e há muitas coisas ainda misteriosas, não compreendidas por nós com nosso limitado entendimento, mas graças a Deus, pela revelação bíblica, sabemos que tudo que está escrito se cumprirá. Os planos do Senhor não serão frustrados. E nós te louvamos e te agradecemos, porque nós não estaremos nesse período de grande ira, de grande tribulação, já estaremos com o Senhor nos ares. Mas temos que lembrar que muitos poderão estar, e por isso a igreja avança com o Evangelho, anunciando e pregando para aqueles que serão também parte da noiva. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.